que vai trazer outras informações do ex-presidente da República, né, Berenice? Jair Bolsonaro também se prepara para responder uma ação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o processo que ele responde? Quais podem ser as consequências? Falam, inclusive, na possibilidade de inelegibilidade, é isso? É isso mesmo, o ex-presidente pode ficar inelegível caso seja condenado nesta ação que foi ajuizada ainda em julho do ano passado pelo PDT em fator de uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores ali na época próximo ao período eleitoral, onde Bolsonaro questionou inclusive as urnas eletrônicas, né, a confiabilidade do sistema eleitoral. Ele questionou se o sistema eleitoral era de fato auditável e agora, né, o processo já está na sua reta final. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro e relator deste processo, o ministro Benedito Gonçalves, ele encerrou a etapa processual que diz respeito ao recolhimento de provas e determinou que nesta semana, até esta quarta-feira, a acusação, no caso o PDT e também a defesa do ex-presidente, eles devem aí apresentar as alegações finais e posterior a isso o Ministério Público Eleitoral deve dar o seu parecer final para que então o ministro e relator deste processo possa marcar já a data de julgamento que, como eu disse, se for condenado, né, pesa contra Bolsonaro a acusação de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e ele pode ficar 8 anos sem poder se candidatar a nenhum cargo político. Aqui no Congresso Nacional, inclusive, hoje eu repercuti aí com os parlamentares e o que eu posso dizer é o seguinte, já conversei com parlamentares, inclusive, que são aliados ao governo Lula, que já apostam, inclusive, nessa inelegibilidade. Vamos ver, inclusive, o que disse o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. É muito grave tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, pelos seus ministros. Com certeza, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral já tem elementos mais do que suficientes para reconhecer a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Daniel, e além disso, né, a gente lembra que o relator, o ministro Benedito Gonçalves, acrescentou uma prova recente até a final da semana passada. Ele encerrou essa etapa processual, mas a última prova que foi acrescida neste processo foi a minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante uma operação da Polícia Federal, uma busca e apreensão, encontrou esse documento, uma espécie de rascunho que instauraria um estado de defesa no TSE. No entanto, esse documento não foi usado, mas poderia mudar o resultado das eleições. E o ministro, apesar da defesa de Bolsonaro alegar que essa prova nada tinha a ver com o contexto do processo, o ministro Benedito Gonçalves, que é relator do caso, acha que ele decidiu acrescentar sim, porque no entendimento dele, isto pode ser um desdobramento da reunião com os embaixadores. Eu conversei, inclusive, hoje com o senador Jorge Seife, do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que comentou toda esta situação, o fato de acrescer provas e o que ele acha que deve acontecer aí com Bolsonaro no âmbito desse processo. Vamos ver. O que eu quero lembrar a vocês é que o presidente Lula, lá atrás, se tornou inelegível pelas ações da Lava Jato e depois se cacifou a presidente. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff, a mesma coisa, né? E eu creio que não passam de falácias. Lembrando ainda que o ministro Benedito foi aquele que cochichou no ouvido do ministro Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida. Mas eu tenho certeza que nós vamos confiar no TSE, vamos confiar, né, no legado do presidente Bolsonaro.
Pois é, Daniel, é um assunto polêmico que a gente segue acompanhando tudo de perto aqui, trazendo os bastidores. A gente percebe que há, de fato, um interesse, né? Os parlamentares que são do lado do governo Lula, que já apostam nesta condenação, e em breve, como eu disse, deve ser marcado aí a data para o julgamento, e se for condenado, pode tirar aí Bolsonaro, o maior adversário político do presidente Lula, do jogo político. A gente volta com você.